seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Vozes que Transformam. Esse lugar que traz cura, informação e transformação para a sua vida. E hoje, com muito carinho, eu recebo aqui a Marilda de Fátima. Gente, vocês vão se encantar com o que ela vem trazer aqui hoje. Vai contar aí um pouquinho para a gente sobre o testemunho de vida dela e sobre um projeto lindíssimo. E aí, Marilda? Tudo bem, minha amada? Muito bem, Seja muito bem. muito bem-vinda ao nosso podcast. Para mim é uma honra poder te receber aqui. Para mim também é uma honra de poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho das maravilhas de Deus. E eu conheci a Marilda, pessoal, dentro de um encontro, né? Foi o terceiro encontro aqui de Goiás, do estilo de vida, do Grupo Canopus. Foi uma experiência incrível. E Deus nos conecta com pessoas, né? E lá Deus me conectou com essa pessoa incrível. E eu fiquei impactada pelo testemunho dela. E eu sei que eu sei só uma parte, mas que hoje ela vem compartilhar aí conosco um pouquinho dessa história de vida que ela tem e desse projeto que vocês já vão saber. Sim. Marilda, se apresenta aí para nós. Quem é você? O que que você faz? De onde você veio? Onde você mora? Ah, tá. Eu vim de Minas Gerais, né? Sou mineira e Deus me trouxe para Goiás. Trouxe eu para Goiás para me crescer em Goiás. E eu moro já em Aparecida de Goiânia, desde quando eu mudei de Minas para cá. Já tem 36 anos que eu moro na mesma casa. Já virou goiana. Meu esposo fala que eu não tenho nada de mineiro mais. Criei minha família aqui, né? E congrego na mesma igreja também há 36 anos também, que para mim é uma honra muito grande. Ficar tanto tempo, né, numa igreja só. Eu sou missionária da igreja de Campinas, né? Passou aí de José do Carmo, da Bispa Neuza, né? E estamos aí com essa alegria muito grande poder estar aqui falando aquilo que Deus ainda está fazendo, né? É muito novinho tudo que está acontecendo, só tem 5 anos, né? O projeto. E estamos aqui para ver o que, é que nós conseguimos passar, porque são muitas maravilhas para falar. E eu sei que sim, viu? Marilda, eu queria que você começasse falando para nós de onde surgiu, né? Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a gravação, onde surgiu o início desse projeto, que na verdade ainda não era um início, né? Mas que ali já plantou uma sementinha no seu coração. Vai, Ludmila, assim, a gente vai falar muito de Deus, porque não tem como falar do projeto se não falar de Deus. Porque quando eu vim para Goiás, né, eu já fui congregar numa igreja, a gente ia muito no circo de oração, até hoje, né, a gente frequenta o circo de oração da nossa igreja. E quando eu criei meus filhos, já estavam rapazinho, mocinha, e eu falei com Deus, agora eu preciso de trabalhar para ajudar meu esposo, né? Porque já estão grandes, né? Já dá para dar uma ajuda. E eu indo pro circo de oração, a amiga minha arrumando um serviço para mim. E ela tinha certeza que esse serviço era para mim. Aí, eu indo pro circo de oração, Deus falou para mim assim: não é para você trabalhar para o homem. Aí eu falei: como assim, Deus? Os obreiros da tua casa trabalham, tem empresa, né? E por que o senhor não quer? Aí Deus se calava. Lá vai eu pro circo de oração de manhã, de novo, andando nas ruas, conversando com Deus. Não é para você trabalhar para o homem. Aí eu pensei, mas não tem condição, Deus, eu tenho que trabalhar. E questionando com Deus o tempo inteiro, né? A minha amiga falou que lá é de boa, era serviços gerais, no hospital. E era um dia sim, um dia não. Pra mim era maravilha, né? Ia ficar uma carga horária maravilhosa, ótima, né? Pra zelar ainda dos filhos, né? Aí a minha amiga falou assim: Marilda, você pode ir? Ela falou que você já leva o currículo, que ela já vai te contratar lá. E eu, desobedecendo, né, a Deus, eu fui. Às vezes a gente quer fazer da nossa forma, né? Não, porque a nossa forma é assim, faz logo. E né? tá ali na cara, né? Já tá garantido. Mas o salmista Davi falou: esperei com paciência no Senhor. Uau. Né? Aí a minha amiga falou: vai amanhã. Ela falou que vai estar te esperando. Isso já tem mais de uns 20 anos já. Aí eu cheguei lá com o currículo na mão, uns 20 anos atrás. Até hoje eu não vi ela. Ela não me atendeu. E eu fui pro circo de oração de novo. Aí questionando a Deus: Senhor, como assim? Eu tenho que trabalhar. E Deus falou assim pra mim, a última palavra que Deus falou pra mim: Marilda, quando ele fala meu nome, fica difícil. É um pai mesmo, né? Chamando uma filha. Ele falou assim: Marilda, o que tem faltado pra você? E eu fiquei com tanta vergonha, que aí eu não falei nada mais.
Aí depois começou a surgir algumas coisas, sabe? A gente, depois de muitos anos na frente, a gente foi trabalhar numa aldeia lá em Mato Grosso, perto de Chavantina. Aí chegou lá, a gente viu as indiazinhas, as crianças tudo sem calcinha, sem cuequinha. E eu pensei assim, nossa, que triste, né? O órgão que mais tem que ser tampado é o que tá à mostra. As crianças brincando com terra, areia, os índios para todos os lados, e as criancinhas sem uma peça íntima. E aí a gente acabou o trabalho, voltamos para Goiás, aí eu sonhei. Eu achei muito lindo. Eu sonhei com uma cesta de café da manhã, linda, com aqueles papel colorido, né? E eu já fui nela pensando que eu ia achar um bolo, um pão, né? Cheguei lá, achei mijãozinho, cotonete, sabonetinho para recém-nascido. Aí acabou o sonho. Aí eu fiquei esperta, aí eu liguei os índios, criança, o cesto com roupinha de criança. E a gente entende um pouquinho, bem pouquinho de Deus. Eu entendi que ele estava falando comigo alguma coisa. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou tentar fazer um shortinho. Porque eu não sou costureira, nunca fui costureira. Mas eu fazendo, as minhas amigas ajudando, o shortinho, por ele ser mais fácil, ele vai tampar o órgão masculino e feminino. E cheguei na casa de uma amiga minha com a confecção dela, falei assim, você deixa costurar na sua confecção? Ela falou assim, pode costurar. Na hora que você quiser, no dia que você quiser. Interessante. Marilda, Deus te trouxe ali, depois do sonho, uma consciência, né? Uma clareza do que você tinha sonhado, que era o que Deus já tinha plantado ali no seu coração naquele sonho, né? Sonho. E aí você ligou uma coisa com a outra, do projeto ali dos índios, né? Com o sonho. Eu falo pra você, Ludmila, que a gente tem que ficar muito esperto com Deus. Porque ele tem coisas que ele não fala claramente. E ele fala o tempo todo, né? Fala, por isso você tem que ficar esperta. O triste, eu acho que o mais triste do ser humano é ele saber que Deus que tá falando e ele faz de conta que não tá sabendo que é Deus que tá falando. E aí cai numas ciladas e fala, nossa, mas é Deus que falou. Mas se caiu, não foi Deus que falou. E eu tinha certeza que Deus tinha me falado algo. Só que eu não sabia o quê. Mas eu pensei assim, roupinha de neném, é a criança. E eu tô vendo a necessidade e eu tô vendo possibilidade de eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. E a minha amiga me conhecia. E ela não me falou assim, que dia que você fez o curso, Marilda? Ela só falou assim, entra pra dentro, seja bem-vinda. E faz. São os anjos que Deus ainda nos apresenta, né? Pra gente colocar em ação ali o que Deus propôs, né? Ai, a primeira vez, ela cortou pra mim o shortinho. Aí, a vez de eu começar de cima pra baixo, eu comecei de baixo pra cima. Eu costurei as pernas primeiro, sendo que eu coço. Não sabia, era algo desconhecido, E ela, né? com toda a paciência, me ajudou a tirar todas as linhas, porque nós não podíamos desperdiçar os retalhos. Tinha que aproveitar tudo que veio nas nossas mãos, que era pouco, né? E aí eu comecei, mas eu achei bom demais. Só, Ludmila, que depois que a gente fez... Nós fizemos mais ou menos uns 800 shortinhos de 3 viagens missionárias que nós fizemos lá pros índios. Nossa, que lindo. Umas 3 viagens, deu pra cobrir... Eu tenho todas as fotos. Tem tudo registrado. E por eles serem, né, de uma origem indígena, houve ali alguma resistência ou não? Eles aceitaram na hora? Eles aceitam muito bem, por quê? Porque a gente vai levar alguma coisa. Ah, que legal. É tipo a palavra oração, ela fala orar e ação. Uhum. Você não pode só orar. Você não pode ficar só orando, Senhor, eu quero ir para os índios, quero ir, eu quero fazer aquilo. Você tem que ter alguma ação. E o evangelho, para a gente pregar, infelizmente, você tem que levar um agrado. Porque as pessoas ainda não sabem a preciosidade do evangelho. Então, tem que plantar ali de alguma forma, através de uma doação, através de algo material, né? Tem que ser. E os índios, eles vê a gente, eles querem algo. E a gente também quer, então a gente faz uma troca. Acaba sendo uma troca. Nós vamos trazer isso e vocês nos ouvem. Ali vocês levam uma doação em forma de coisas materiais, mas levam também a palavra, né? Palavra. De Jesus, para eles conhecerem, para eles também serem impactados de alguma forma, né?
E foi muito bom, porque depois que eu vi as crianças com os shortinhos, tinha shortinho que os dois lados da frente era de uma cor, os dois lados de trás era outra cor. Mas o nosso foco era o quê? Embrulhar os neném. Os corpinhos deles, as partes íntimas. Porque é muito triste. Eu achei muito triste. E vocês usaram as ferramentas que vocês tinham naquele momento, É. né? Era o que estava ao seu alcance. Dentro do. Eu tenho certeza, e me corrija se eu estiver errada, que dentro da sua realidade, das possibilidades que você tinha, você entregou e fez o seu melhor. Ah, foi. E eu acho também que o que eu não tinha de melhor, Deus pôs para me conseguir concluir aquilo que Ele pôs na minha mente. Porque eu não acredito que eu fiz aquele shortinho até hoje. De forma nenhuma, Ludmila. É tipo assim, Tá sonhando ainda? eu tô sonhando, porque eu vejo as fotos e eu falo, não fui eu que fiz, foi... O Senhor me usou para me fazer algo rápido, sem curso, sem nada. Porque, na verdade, lá em João, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E eu agarro tanto nisso, porque isso é bom para duas coisas. É para te empolgar você fazer, porque ele vai te dar capacidade. E quando você estiver fazendo algo assim de muita excelência, você lembrar que não foi você que fez. Ou não é você que está fazendo. É ele na sua vida. Porque se não for ele na sua vida, nada feito. Você não dá conta, não. Nem levantar da sua cama você não dá conta. Eu entendo o que você está dizendo, porque quando a gente vive para o Senhor, né, a gente tem que estar atento ao chamado dele. E a gente, deixando ele comandar a nossa vida, ele tá no controle de tudo, a gente não comanda mais nada, né? Ai, é tão bom, Ludmila, a gente não comandar mais nada. Até porque, Marilda, se eu deixasse os comandos por minha conta, por exemplo, nós jamais estaríamos aqui. Ludmila, a gente atropela muito as fases. Sim. E com Jesus, ele fala, ele é o caminho. Ele ensina você não mudar de etapa e nem passar por trilheiros. Ele faz você andar no caminho. É esse. Não adianta você correr. Não tem como ultrapassar, senão você vai bater, você vai morrer. Esse lugar aqui não pode ultrapassar. Você tem que ir devagarzinho, mas devagarzinho é que você vai chegar. É no tempo dele, né? Não é no nosso tempo. É o tempo Sem dele. a gente querer atropelar as coisas, passar na frente, né? É como se diz o outro, né? Na linguagem do povo, é não passar a carroça na frente dos bois. Não tem como. A carroça não puxa os bois de forma alguma. Então. É. Gente, você viu que delícia ouvir a Marilda? E, ó, vocês vão se surpreender. Fica até o final, vocês vão se surpreender com o que ela tem para dizer aí para nós. Pois é, o projeto Dorcas, ele se falar assim, quando ele nasceu, eu não sei. Porque foi vários começos. Lá nos Índios, primeiro, né? Aí depois de 7 anos, Até então não tinha nome. não tinha nome. E tinha parado de ir nos Índios, parado de costurar. Que eu achava que era só aquela fase, né? Mas aquela fase era só um teste, né? E depois de muitos anos, 7 anos na frente, eu comecei a estar em casa fazendo as nossas coisas domésticas. E eu ri demais, que foi uma coisa muito engraçada. Eu lavando vasilha, do nada, Deus falava assim pra mim, costura? E eu comecei, que voz é essa, Senhor? Eu sabendo que era ele. Porque é tão audível, né? Nossa, eu Quando olhei ele assim, fala, pensando que era alguém que estava íntimo. perto de mim. Já tive essa experiência. Muito legal. Os que confiam no Senhor, ele fala É mesmo. sobrenatural. É. Aí eu... Tranquilo. Aí a voz, cada dia aumentava. Era eu lavando roupa, limpando a minha casa. Costura, Marilda. E só que essa voz já estava começando a me preocupar. Porque eu sabia quem estava falando. E eu sabia que quem estava falando comigo sabia que eu não costurava. Como que... Eu vou falar com você assim, Ludmila. Faz esse bolo. Eu sei que você não faz. E eu fico assim, faz, Ludmila, esse bolo. E você fica assim, como assim? Ela sabe que eu não sei fazer. Aí um dia ele bradou. Eu falei com a minha amiga que Deus ficou bravo comigo. Ela falou, Marilda, ele não ficou bravo. Ele falou com autoridade. Ele falou assim... Aí foi no dia que ele falou meu nome. Arrumando a casa, eu arrumando a minha casa. Ele falou, costura, Marilda. Tipo assim, anda, rápido. É pra agora. Aí eu quase que eu chorei. Marilda, e você falando,
eu tô aqui até emocionada, sabe? Porque Eu tô vivendo realmente tudo. você vê que é algo sobrenatural. É isso que é bom, né? Não é coisa da gente, é coisa dele, né? Aí eu assustei, né? E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa agora, né? Na hora, eu fiz uma oração. Eu não sei se eu tava querendo enganar Deus ou é eu, sabe? Aí eu orei, eu fiz assim com as minhas mãos. Sozinha em casa. Senhor, tá aqui as minhas mãos. O Senhor sabe que eu não costuro. Mas eu tô disposta a fazer a tua obra. Se o Senhor me der o dinheiro na minha mão, eu até fechei. Se o Senhor me der o dinheiro nas minhas mãos, eu vou lá em Campinas e vou comprar uma máquina. Uma máquina que eu nem sei que máquina. Mas se o Senhor me der o dinheiro na minha mão, eu vou comprar lá em Campinas essa máquina e eu vou começar a costurar. Aí eu pensei, agora vai dar tempo de eu respirar um pouco, né? Ludmila, falei pra ninguém isso. Pra ninguém. Se eu falasse pros meus filhos que Deus falou pra me costurar, eles iam rir demais. Eles nunca me viram costurando. Nem fiando, colocando a linha na agulha. Aí eu falei nada. E a minha filha sempre vai lá pra casa, ela tem a chave do portão automático. E sempre ela fala, né? Mãe, tô chegando. E esse dia eu tava ouvindo uma pregação que eu tava chorando muito, porque a pregação foi muito linda. Foi de uma pessoa que tinha convertido. E ela tava muito feliz de ter conhecido Jesus. Eu tava chorando por isso. E aí a garagem vai e começa a abrir. A minha garagem. Eu já, como mãe, já assustei. Eu falei, por que a minha filha tá vindo nessa hora aqui em casa? Será que acontece? Eu fiquei preocupada, né? E ela foi, desceu do carro, e o meu neto, na época, tinha 9 anos de idade. Ele desceu do carro com as mãos para trás. E ele falou assim, vovó, eu trouxe uma surpresa para a senhora. Só que eu pensei que ele tinha compro um brinquedo. E ele estava muito feliz que para mim ia ser surpresa, ele entendia. Eu pensei te mostrar, isso. Né? Vou te mostrar uma surpresa, vovó. Aí eu fiquei muito feliz, né? E ele já desceu do carro com a mãozinha para trás. E na hora que ele fez assim, tanto dinheiro na mão dele. Uau! Muito dinheiro. Tava fedendo, porque é muito dinheiro junto, muitas mãos juntas. E ele falou assim, vovó, o meu papai mandou pra senhora. Pra senhora, vovó. E na hora que ele tava com a mãozinha assim, eu olhei pra minha filha e falei, minha filha, você tem medo de sacar R$ 100 no caixa eletrônico e você trouxe esse dinheiro, por que você não fez um Pix, alguma coisa? Ela olhou pra mim e falou, mamãe, não lembrei. Aí Deus me mostrou minha mão na oração. E falou assim, você não quis o dinheiro na sua mão? Tá aí. Tá te entregando. Uau. Já liguei pra minha amiga, costureira. Vamos em Campinas comprar uma máquina. Qual, marido? Eu não sei, vamos lá. Eu sei que sabe, você que é costureira, eu não sou. Aí foi interessante que lá na loja, ela que foi negociar pra mim. Só que na hora, ela tava conversando com o vendedor, ela tava negociando uma máquina usada. Aí na hora que eu vi, eu falei, não, nós já comprei nova. Zerada. Ela olhou pra mim, tipo assim, não é nem costureira e já vai começar, Uma máquina né? nova, Com máquina nova, Mas zerada. É que Deus é perfeito, né? Pois é, aí eu achei muito bom porque, assim, eu achei muito bom porque aquilo que tava, aquela voz, aquele desejo que já tava aqui, não era de mim. Achei muito bom. Porque quando é de você, só de você, ela não conclui. E às vezes traz até uma inquietação, né? Uma inquietação porque você tem que correr muito atrás, porque às vezes você não colocou na presença de Deus e você vai ter que conseguir, tipo, sozinha, né? E a palavra é, sem mim nada podeis fazer, né? Aí a gente comprou essa máquina. Na hora que essa máquina chegou, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa máquina? Porque eu não sabia onde que punha a linha nela. Porque eu tinha convivência com máquina reta, comum. Da vovó, né, da mamãe, que antes, todas as casas era obrigatório ter uma máquina reta, né, para fazer algum ajuste, né. E aí eu olhava aquela máquina, eu peguei uns retalhos, e aí rebentava a linha. E eu não sabia onde que rebentou a linha.
Só que Deus me dava uma paz. Na hora que arrebentava a linha, eu ligava pra alguém. Vem pôr a linha pra mim. Ah, daqui 2 dias, semana que vem, eu vou aí arrumar essa máquina, eu vou pôr a linha pra você. E eu de boa. Eu falei, o tempo não é meu, é Deus. É dele. Aí ela vinha, a minha amiga pôs a linha pra mim, veio longe, de longe, pôs a linha. Na hora que ela foi embora, eu comecei a costurar, arrebentou de novo. Eu não sabia onde que enfiava as linhas. E hoje, pra honra e glória do nome do Senhor, rebenta 300 vezes por dia e eu tô lá. Oh, benção, eu consigo, agora eu consigo. Vou arrebentar que agora eu consigo. Aprendeu. Aprendi, mas, Ludmila, uma coisa muito séria. Antes eu olhava, na hora que a linha arrebentava, eu olhava pra linha e falava assim, Senhor, faz essas linhas entrar sem eu pôr a mão. Tem coisa que não depende dele, né? E o Espírito Santo falava pra mim assim, é fazendo que aprende. Não é porque é de Deus que vai ser mais fácil. É porque é de Deus que vai ser mais gratificante. Mas vem os desafios, né? Não tem jeito, não. Ludmila, não tem como fazer nada sem desafio. Porque os desafios que fazem você crescer. Hoje eu fico toda feliz. Meu Deus, eu tô costurando. Aí eu brinco com as minhas amigas costureiras. Ó, vocês não vêm abrir roupa minha, não. Vocês olham só na caixa fechada assim, tá lindo. Não olha o acabamento. Aí elas brincam, né, comigo. Me dão parabéns. Marilda. Um dia uma amiga minha falou, Marilda, você corta também? Aí pra mim é tão comum cortar aquelas roupas com aquela tesoura elétrica que eu acho assim, corto. Aí ela... Hoje eu acho super tranquilo. Não, normal, acho né? super tranquila. Ela falou assim, nossa, Marilda, você corta, que bênção. Aí e é Deus falando na boca delas. Porque, Ludmila, uma coisa muito linda que eu vi, porque eu aprendi no YouTuber. Eu tenho aprendido no YouTuber, né? Eu comprei a máquina de corte, né? Aquelas redondinhas, elétrica. Não conheço, tá, gente? É tipo um disquinho, né? Assim, elétrico. É a Legal. tesoura elétrica. Aí eu comprei ela, porque eu sabia que eu ia precisar. Hoje é mais moderno, né? Já tem É uma mais tesoura moderno, né? elétrica. Muito bom. Tem umas agora que a serra é desse tamanho, né? Legal. Ainda não é meu caso, mas eu tô com essa. Aí eu falei, agora eu tenho que ir no YouTuber saber como usar. Aí, a pessoa que foi ensinar, eu acho que ela foi ensinar exclusivo pra mim. Eu acho que nem tem ela mais no YouTube, ela teve só pra mim. Porque ela falava assim, ó, gente, aqui tá os panos, eu já coloquei o modelo que eu quero ser cortado. E deixa eu falar pra vocês. Quando alguém falar assim pra vocês, não, é difícil. Você não vai dar conta, não. Ó, aconteceu isso. Não dá confiança. Foca no que você tá fazendo, corta as roupas e vai dar tudo certo. Do jeitinho que ela falou pra mim. Isso Eu te deu fiz. uma segurança. Uma amiga falou, Marilda, eu já cortei o cabo dessa tesoura. O cabo, a gente tá assim, o cabo vem e passa no cabo. Tem elétrico, maior perigo, dá uma lapada na gente e tudo. E eu comecei a ficar, né? Mas quando eu ouvi essa youtuber falando, tirou todo o meu medo. Agora eu corto minhas roupas tudinho. Que legal. E eu fico muito feliz. Eu choro lá no ateliê. Eu falo, Senhor, não tem condição uma coisa dessa. Porque quando você vai ter a oportunidade, Ludmila, de ir lá, você vai ver Deus lá. Com certeza. Aquilo lá não é coisa do homem jamais, é coisa de Deus. Eu só ainda não entendo muito bem o que eu tô fazendo. Eu sei, todas Não precisa de entender, né? É porque é muito profundo o que eu tô fazendo. Não é uma cor, não é roupas que eu tô fazendo. E quando ele começou a falar pra mim do projeto, eu tava fazendo uma viagem missionária pro Maranhão, com uma equipe. E foi aí que Deus falou pra mim que era pra costurar, né? Aí, comprei as máquinas e a gente começou com 12 kits, que a gente dá o kit da farmacinha, a gente chama farmacinha. Mas algo de remédio mesmo que vai só pra curar um umbigo. O resto é shampoo, creme. Coisinha de higiene. É tudo de higiene que a gente pode comprar ou ganhar, a gente põe, sabe? E a gente fez com 12 lá no Maranhão. E eu tava fazendo as viagens missionárias minhas todas, eu tava roxa. Meu corpo todo roxo.
Aí eu comecei a preocupar, mas eu pensei, estresse, né, gente? É normal ter estresse, né? O corpo responde, né? E aí eu cheguei da viagem missionária e o Senhor, eu pensei assim comigo, tem que olha o que é isso? Porque não doía, não me incomodava nada. E geralmente as viagens missionárias que a gente fazia pro Maranhão, era normal a gente passar mal. A gente saiu da casa da gente, bebeu água salobra, muito sol, tomava banho só de caneca. Aí eu pensava assim, esse mal é do calor, esse roxo é do estresse, porque quando a gente tava pra fazer essa viagem missionária, a gente tinha que consagrar muito, era muito pesado, o espiritual, né? A gente ia deixar filhos em casa, marido, neto, né? Assim, a gente... Mãe, até a morte nos separe, né? Aí eu cheguei da viagem missionária e fui fazer exame. Já fui no hematologista, né? Aí, quando o hematologista viu o meu exame, ele falou pra mim... Eu tinha chegado da viagem missionária, que a gente estava viajando na carroceria do caminhão com os índios. E na hora que eu cheguei, que eu fui no médico, e o médico viu o meu exame, e ele falou pra mim, nem conversa. Não encosta na mesa, lá no consultório. Fica caladinha, dona Marilda. A senhora não pode nem conversar com esse diagnóstico. E a minha filha começou a rir, lembrando de eu lá nos índios. Lá caindo no meio dos índios, tem a filmar de tudo, eu caindo. A gente acha muito bom, porque quando tem a chamada, entende, tudo é tudo alegria, né? Aí ela começou a rir e chorar na mesma hora. Aí ele falou, dona Marilda, a senhora tá sem plaqueta. A gente tem que ter 1.500 plaquetas, o mínimo. A senhora tá com 2.000 plaquetas. E 50.000 plaquetas, a gente não considera que tem plaqueta. Porque uma dengue hemorrágica, quadro grave, 60.000 já sangra. E a senhora não pode conversar, não pode encostar em mesa, beber copo, beber qualquer coisa em copo de vidro, se a senhora cair, machucar, não estanca, o sangue jorra. Os poros saem voluntariamente, o sangue, boca, nariz, cérebro. Então a senhora está numa situação... Ou seja, uma doença grave ali, né? Gravíssima. E quando você não conhece qual é o inimigo daquela hora, você não sabe qual arma que você vai usar, a melhor coisa que tem é crer no Senhor. E é o que eu fiz. Mas foi muito bom que aí veio o projeto Dorcas, que Deus mesmo que pôs o nome, que quando ele me fez entender que era um projeto, e eu entendia que o projeto não era meu, aí eu falei, Deus, o projeto não é meu, eu vou tomar de conta, porque a gente já sabe que é mordomo. O senhor vai pôr o nome. E um dia, andando pela minha casa, ele falou, Dorcas. Aí, depois disso, eu fiquei muito doente, muito ruim. E a cantora Aurelira Dourado, a cantora, ela congrega conosco. E ela foi lá em casa, e ela é muito engraçada. Ela falou assim, Marilda... E eu tava muito ruim esse dia. Muito mal. Ela falou, Marilda, por que você pôs o nome do projeto de Dorcas? Porque Dorcas, na Bíblia, ela morreu. Ela costurava pros órfãos, pra viúva. Aí eu ri... Você já tinha lido a respeito? Já. Eu já sabia, já. Aí ela falou, Marilda, Dorcas morreu. Aí eu falei pra ela, mas Deus ressuscitou ela, usou Pedro. E eu brinquei com ela. O meu marido chama Pedro. Aí a gente brincou muito. E aí eu fui fazer os tratamentos. Ganhei o tratamento lá no Sírio-Libanês, lá em Brasília. O pai do meu neto deu pra mim esse tratamento que a gente queria muito ir no ponto do sangue, que é a medula. Porque até aí a gente não sabia se podia ser uma leucemia, né? Mas aí a gente fez a pulsação. Pulsou, né? Lá na matriz mesmo, o sangue. E as minhas plaquetas são ótimas, normal. Aí quando ela vai correr no sangue, que ela corre uns 15 dias, se renovam, né? E o meu corpo vai destrói elas, achando que elas não faz parte do corpo. E lá no Sírio-Libanês, eles não deu conta de fazer nada por mim. Só que o bom de tudo isso, a gente estava indo para um restaurante esse dia, com a família. A gente estava fazendo tratamento lá e estava todo mundo em pânico, a gente estava junto. E a gente ia passar no restaurante e de lá a gente ia para o hospital. E a gente estava com o motorista pra gente, evangélico.
Aí ele sabia, né, da situação, ele que levava a gente no hospital, voltava, e ele falou, Dona Marilda, eu tenho uma pastora que ela é uma benção para orar. Aí eu falei assim, pega meu nome e pede ela para colocar no caixinha da oração da igreja. Aí ele falou, não, Dona Marilda, nós vamos falar com ela agora. E tinha a caixinha de som, né, do celular, e ele falou, vamos ligar para ela agora, antes de chegar no restaurante. Aí ela foi, cumprimentou a gente, nunca me viu, não sabia de nada. E só falou assim, como que é o nome da senhora? Aí eu falei assim, o meu nome é Marilda. E ela falou, deixa eu falar para a senhora, Dona Marilda. A senhora está com uma enfermidade que não é para a morte. É para a glória do nome do Senhor. E Deus está tocando agora no sangue da senhora. E ela não sabia de nada. Só que as profecias, quando elas vêm, o Senhor fala que a gente pode analisá-las, né? Na hora, se Deus falar assim, que tá tocando naquele lugar que tá enfermo, o que você pensa? Tá me curando. Só que na hora, eu queria muito que fosse. Mas eu entendi que não era. Que o milagre era mais do que uma cura. O milagre da cura é assim, você vai lá no médico, eu fui curada, fui lá no médico, todos os exames deu ótimo. A gente pensa que é assim que é o bom, né? Claro que a gente quer assim. Só que o bom meu, que eu até brinquei com as amigas minhas, que elas oram muitos anos para me ser curada, sendo que o milagre já foi concretizado na minha vida e elas não entendem. Tem muitas que até pararam de orar, né? Porque o milagre maior é eu não ter plaqueta e eu viver. Você entendeu? Porque a gente quer o X de Deus. Deus não tem X, ó, é isso, X. Não, não é isso. Se Deus falou aquele dia pra mim que tava tocando no meu sangue, ele tocou realmente no meu sangue. Porque os médicos de Brasília, eles falavam assim, Dona Marilda, a gente não entende como uma pessoa como a senhora vive sem plaqueta. É realmente sobrenatural. Não pode fazer nenhum procedimento cirúrgico. O meu médico falou pra mim tomar banho só com a porta aberta ou com alguém lá dentro comigo. Porque qualquer hora eu podia cair e eu não podia cair, porque se eu cair, desse pancada no cérebro, sangrava e não estancava. E se eu bebesse algo no copo de vidro, se eu caísse e machucasse, não ia, porque a plaqueta é como uma telha de aranha. Telha de aranha ela é como uma aranha. Você cortou, ela vai lá e tece. E sem a plaqueta, abre e só jorra. E eu, não. Eu cortava, estancava na hora. E uma coisa muito linda que eu quero contar também sobre essa enfermidade, que é a última que eu quero contar. Fique à vontade. O espaço é todo seu. Tão bom de ouvir. Obrigada, Ludmila. A minha boca, ela enchia de coágulos enormes. Era uma bolsa muito, muito grande nas laterais da boca e na língua. Só que o interessante, elas não me atrapalhavam a alimentar. E quando eu sentia elas se estourando, eu olhava na hora. Sabe como que estava aquele lugar? Cicatrizado. Como se tivesse estourado e o médico foi ali e fez queimou lá e cicatrizou na hora. Imediato. Porque do jeito que estava era para estourar e ficar o buraco. E não ficava. Aí os médicos... Não entenderam. Não entendiam, né? Me desenganaram. Vim embora. Eu fiz quimioterapia 1 mês. Toda quinta-feira eu ia para Brasília. Ficava um dia no hospital, segurando veia. Quando saía a agulha saía a agulha da veia, era um terror no dia. Porque o procedimento, que seria umas 5, 6 horas, aumentava mais umas 6 horas. Eu tinha que começar quase tudo de novo. Até pegar acesso de novo. E era UTI arrumada, porque se passasse mal, eu tinha que correr pra UTI. E eu nunca fui pra UTI. Só que o doutor falava assim, Dona Maria, a senhora tá bem? Eu falei, tô, doutor. Aí ele olhava pra mim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque corticóide não fez efeito. A quimio não fez efeito. Tinha coisas que o seu organismo ele não respondia, né? Não, o doutor falava assim, Dona Maria, se a senhora tivesse bebido água, seria melhor pra senhora. Quando acabei o tratamento, acabei não, né? Parei porque não tinha como. Eu fiquei boa. Fiquei melhor porque eles estavam me dando muito remédio.
E eu tava passando muito mal com os remédios. Teve um que eu quase morri. Porque são medicações fortes, né? E são medicamentos que eu tava bebendo que era... Eles não sabiam se ia dar certo. Não sabia se ia dar certo. Eu fiz muitas viagens missionárias. Teve uma viagem missionária que que eu ia fazer, era a última, eu não sabia. Essa vez eu pintei todinha. Eu fiquei toda pintada. Os pórons, todos estavam com sanguinho. Todos. Eu tava muito feia. Você estava em tratamento, mas não deixou de fazer a obra. Tava ali na missão. Na verdade, Ludmila, depois que os médicos me desenganou, eu parei de ir no médico e continuei com a obra. Assim, eu toda pintada e fazendo as roupinhas pros bebês. E meu esposo não querendo que eu fosse. Com razão, né? E ele não queria falar pra mim não ir. Aí eu toda pintada, aí ele falou, e a viagem já marcada, os kits já pronto. Aí ele falou assim, Benzinho, será que você podia não ir dessa vez? Aí eu falei pra ele, você não acha melhor nós juntar, nós dois, orar, pra Deus me abençoar e eu vá? Que eu não queria abrir mão de ir. Só que aí foi passando os dias, eu tava ficando muito ruim. Muito mal mesmo. E sem nada de medicamento. Não tinha medicamento pra mim, eu já tinha sido desenganada. Aí eu fui e pensei assim, Deus, dessa vez eu não vou. Eu vou arrumar as roupas e a equipe leva, porque o importa é embrulhar os profetas lá. Aí ele fez não pra mim. Ele falou, aonde que as roupas forem, você tem que ir. Aí você ouvindo isso de novo, você pensa assim, então ele vai me curar e eu vou. Só que não. Na última consagração que fizemos para ir para viagem, a profeta chegou em mim e falou assim, Deus usou a boca dela e falou assim, muitos que estão dizendo que você não vai, vão te ver lá naquele lugar, fazendo a minha obra. E nada de melhorar. Mas eu fui. Você creu na palavra, né? Sabe por que eu criei? Porque Deus deixou uma palavra bem destacada na minha mente, que soava muito forte. Eu sou contigo. Uau. Teve uma viagem missionária das que eu tava passando mal, a minha cabeleireira, ela é cabeleireira e ela é também enfermeira. E nós estávamos marcando essa viagem, era Pernambuco. Só de viagem de ônibus era 5 dias. A gente ia no ônibus da equipe mesmo. E o ônibus muito ruim, a gente não viajava à noite. 90 km por hora. E 5 dias para chegar em Pernambuco. Aí, eu pensei assim, Senhor, o Senhor vai me curar para mim ir. E eu fui pintada. Cheguei pintada. Passando mal. Arrumando as roupinhas, porque a gente leva um pouco montada. Cheguei lá em Pernambuco, fui acabar de montar, a equipe toda ajudava. Durante esse tempo você estava costurando? Sempre costurando, sempre. Desde o dia que eu comprei a primeira máquina, sempre costurando, todo dia. Passava mal, mas voltava para casa, continuava ali com o projeto. Tinha vez que eu entrava na confecção, eu não conseguia orar, mas eu tinha que estar lá. Eu não conseguia costurar e ninguém me ajudando, porque quando você tem processo, não adianta ficar reclamando que ninguém te ajuda, não, porque o processo é seu, não é dos outros. E muitas das vezes é solitário, né? E as pessoas querem colocar a culpa nos outros, Ludmila. Nós não podemos fazer isso, porque o vale é seu. É o deserto necessário, entendeu? Para crescimento tem que doer, né? Ô Marilda, e é tão interessante isso que você está trazendo, né? Porque não existe milagre sem passar pela dor, não existe superação sem passar pela dor, né? E outra coisa, tem dias que a gente não tem motivação mesmo, mas a gente tem que ter foco, tem que ter a disciplina, que é isso que vai nos conduzir, né? A alcançar um outro nível, né? E o propósito. Não é fácil, né? Às vezes a gente contando aqui, depois que tem muita coisa já resumida, já concretizada, é muito fácil, né? Falar, é muito bom. Mas essa última viagem que eu fiz, eu passando mal, teve um dia que eu deitei lá no pátio, quando a gente estava hospedado numa escola, eu deitei lá no pátio e olhei para o céu e falei, Senhor, eu não quero ficar doente dessa forma. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar, eu tô na disposição do Senhor.
Aí a equipe começou a ficar preocupada porque as viagens missionárias era sempre a cidade mais pobre do Brasil. A mais necessária, no meio do mato, que não tem nada. Um postinho é lá não sei aonde. O missionário, a missionária, ele trabalha assim, né? Dessa forma. Aí, igual eu tava falando, eu tava arrumando meu cabelo lá na vizinha, a minha vizinha cabeleireira, muitos anos que ela do meu cabelo, graças a Deus, faz a minha escovinha de graça, uma benção Que ela. linda. Aí eu falei pra ela que ia pra Pernambuco, ela falou, Marilda, você tá sem plaqueta. Aí ela, Marilda, na hora que acontecer é sangue pra todo lado. E ela arrumando meu cabelo. E eu comecei, meu Deus, como que eu vou? Aí ela arrumou meu cabelo. Na hora que eu pus o pé lá de fora, assim, ó. Na hora que eu pisei na calçada, a voz veio. Eu sou contigo. Aí eu falei, Senhor, eu tô dentro. Eu vou nessa viagem. Porque o Senhor é comigo e eu vou. E é interessante que quando a gente falava que tinha o culto Dorcas, chamava culto Dorcas. Aí pra gente fazer a entrega. A entrega, geralmente, do culto Dorcas, o culto é um culto de ação de graça. Quando a gente faz inscrição das mamães, a gente nunca que faz inscrição de uma mamãe que vai ganhar neném antes do dia do culto de ação de graça. Porque eu explico para elas na hora, lá no dia do culto, que o mínimo que a gente pode fazer é o culto de agradecimento. Porque todo o benefício é ele que está dando. E um dia ele me deixou bem claro para mim. Falou, Marilda, quem está dando esse presente não é o projeto Dorcas. Não é você. É eu. Vocês são canal. Então, o presente não é seu e nem do projeto. Deixou muito claro. Assim, é uma coisa que a gente sabe. Mas é bom reforçar, né? Deus reforçou, me explicando que não é eu que dou. Um dia uma amiga minha chegou lá no projeto e falou assim pra mim, Marilda, mas como você é boazinha, fazer roupa pra quem você nem nunca viu, porque eu não falei no começo, mas o projeto é filantrópico, né? Aí ela falou, nossa, você é muito boazinha. Você costura para pessoas que você nem conhece todo dia. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração na hora. E o Espírito Santo falou assim, fala para ela que você não é boa. Você tá fazendo uma ordenança. E eu passei mal na hora. E a minha boca, se eu não falasse, não ia dar bom. É obediência, né? Mas você lê na palavra e explicado lá que você não é boa. Mas Deus falando, gente, nada a ver. Quando ele brada assim, ó, ele te dá ele te sacode e fala pra ela, você não é boa. Você tá fazendo porque eu te ordenei a fazer. E quando eu começo a me exaltar, eu falo, não é eu, é ele. Tudo é dele, tudo é para ele. Nada é meu. E eu, voltando na viagem missionária, aí quando a gente entregou no culto Dorcas, primeiro, na manhã do culto, a equipe ficou preocupada comigo, nós tínhamos devocional todo dia de manhã, a equipe falou assim, de manhã nós vamos levar você no postinho da cidade vizinha. E eu falava para eles, lá em Brasília, no melhor hospital, não valeu. Aqui vai fazer o que comigo? É Deus. Aí no outro dia de manhã, na hora do devocional, uma das missionárias me abraçou e Deus falou na boca dela. Não te preocupa. Da sua saúde, eu cuido. Aí todo mundo já entendeu o recado, ninguém levou no médico, nem tinha médico, né? E a gente fez o culto Dorcas, entregamos os kits para as mamães. No outro dia pela manhã, o meu corpo estava quase todo limpo já. Tem uma gravação que eu fiz para um amigo nosso que gosta de ser radialista. Ele mora, esqueci a cidade que ele é, Niquelândia. Chama Rubens. Ele quis que eu fizesse uma matéria também com ele. E hoje eu olho e falo assim, gente, o Rubens fez essa matéria comigo desse jeito, toda pintada. Esse dia tava toda pintada que você fala, você estava cheia de marquinhas, né? Todas na pele, pintadas, né? no rosto. E o semblante também fica entristecido. Tava batida. Tava né? abatida.
sabe? Aí eu olho hoje e falo, Senhor, mas como que o Rubens fez? Mas é para a glória do nome do Senhor, para comparar antes e o depois de mim, né? Hoje, graças a Deus. Hoje, depois de 5 anos, a amiga minha lá na minha igreja falou assim, marido, eu fui no hematologista, uma gracinha. Falei, me dá o nome. Mas eu já tinha 5 anos sem tomar remédio. Sem esperança, né? Passando mal, ficava Da roxa. fraqueza também, né? Porque Fraqueza. sem plaqueta? Muita Super fraqueza. fraca. Ludmila, tudo que eu olhava, cansava. Fora que eu fiquei sem andar normal muitos tempo. Eu fui curado na igreja no dia da Santa Ceia. Você chegou a ficar em cadeira de rodas? Não, só que a minha coxa travou. Eu acho que devido aos remédios, Uhum. que não era pra mim, eu tava bebendo. E as minhas pernas travou e os olhos, a menina do olho, não conseguia acompanhar movimentos. Porque quando eu acompanhava movimento, o meu corpo cansava demais. Era como se sugasse a minha energia. E quando eu ia para a igreja, no caso que era da ceia, que é muito importante, todos são importantes, mas a ceia é uma festa diferente, né? E eu fui, aí a gente chegava primeiro, porque muitos irmãos, para mim não ver eles andando no pátio, na igreja. Aí eu sentava e antes de acabar o culto, eu já levantava, antes deles ir pro pátio. E eu ia andando, segurando nas paredes até o carro. E nesse dia da ceia, quando a cantora Aurelina Dourado estava louvando, ela não sabia que eu estava nessa situação com a perna. Ela, no louvor, ela falou, Marilda, recebe a sua vitória. Aí, na hora que era, né, eu ia sair antes do culto acabar, na hora que eu levantei sem apoio, fui pro carro sem pôr a mão nem nada, nem ninguém. E até hoje eu tô assim, Uau. andando normal. E aí eu fui nessa doutora, né? Cheguei lá, o diagnóstico que os doutores não conseguiu passar para mim, que eles não fecharam o diagnóstico. Uhum. Eu passei todo o currículo para ela, todos os exames, né? Ela falou, dona Marilda, eu sei o que a senhora tem. Aí eu olhei para ela e ri. A senhora tem púrpura. A púrpura da senhora é primária. É sem causa. Tipo assim, tem a secundária e a primária. A secundária, eu acho que eu não tô trocando. A secundária é porque você adoeceu com alguma, tipo, tive a dengue, a plaqueta baixou. Uhum. É por causa de alguma enfermidade que a plaqueta baixou. A plaqueta da senhora abaixou sem enfermidade. A senhora não tem enfermidade nenhuma. Só que as plaquetas da senhora são consumidas porque o corpo... Algo tá nelas, alguma borra, alguma coisinha, que não tem como explicar, que a defesa do corpo não vê plaqueta, vê outra coisa e mata. Só que as plaquetas da senhora é perfeita. É normal. Então, o que nós vamos fazer, dona Marilda? Vamos beber um remédio que vai incentivar a medula a produzir mais plaqueta, que quando o corpo matar muitas, vai ficar muitas ainda para a senhora. Aí eu falei, doutora, eu não vou beber remédio. Eu indo no médico, querendo um recurso, e não queria... Ela olhou para mim, como assim? Quer sarar e não quer tomar medicação? Tipo assim, ela muito discreta, claro, né, profissional. Se eu fosse ela, assim, então o que a senhora veio fazer aqui, né? Uai, se a senhora não quer preocupar, tá preocupando com, né, a melhora? Aí eu falei, doutor, eu tenho trauma de remédio, porque eu quase morri. Teve um remédio que eles me aplicaram lá em Brasília, que eu fiquei a noite toda como se tivesse um pau atravessado no crânio, vindo pro olho. Eu sentia até o tamanho do pau enfiado, assim, o remédio tinha feito isso. E o outro que eu morri, eu não bebi o remédio todo que o médico falou. Ele falou para beber 4, bebi 2, eu fui parar no hospital. E o bom é que eu joguei um pouco para fora antes de ir pro hospital. Senão eu tinha morrido. Que contribuiu ali para você não ter... Eu nem sei até hoje o que é esse remédio. Só sei que aí ela falou, dona Marilda, mas esse que eu vou passar pra senhora, a senhora nunca bebeu. Então a senhora não tem desculpa. A senhora vai beber sim. Ela queria te convencer de alguma forma. Ó, dona Marilda, vamos fazer o tratamento. Ai da senhora, se a senhora faltar um dia. Se a senhora faltar um dia, sabe o que eu vou fazer com a senhora? Não atendo a senhora mais. Falei, doutora, é sério? E aí eu tô no tratamento. No dia, eu tava com 5.000 plaquetas. Bebi o remédio, foi pra 300.000. Uau! Porque tem coisas que Deus resolve, mas é como você falou, a gente precisa ter ações, né? E tem coisas que a gente precisa de buscar na medicina, né? No profissional, porque ele tem ali um caminho para que você consiga esse caminho da cura, né? Porque, Ludmila, é muito fácil pôr culpa em Deus.
Porque tem gente que sabe que ele é o Todo-Poderoso. Se o Senhor é Todo-Poderoso, por que o Senhor não me cura? As coisas de Deus não é assim. Não é assim. As coisas de Deus, tem coisa que você não pode questionar. É aceitar, porque é Deus. E ele já deixou claro que não é para morte. Ele já deixou claro que é a minha aprovação. E agora, aí a doutora já achou que era plaqueta demais. Vamos diminuir o remédio. Aí diminuiu. Aí a gente agora tá mantendo ela 140, 130 mil. Graças a Deus. Para quem tava com 5 mil, é uma vitória. É um recorde, né? O remédio, ele é muito caro, né? Se fosse pra gente comprar, eu pego pelo SUS, né? No dia que eu fui pegar a primeira remessa, o senhor foi me entregar o remédio e ele falava assim, dona, não perde nenhum, hein? Aí eu ri dele, né? Eu falei, Ele falou, é. Aí ele falou assim, cada comprimido é R$ 250. E eu gasto 30, né? Todo mês. É um por dia. Um por dia, eu bebo na hora que eu quero. Ainda é custosa. Não tem assim, tipo assim, se eu não beber hoje, amanhã eu vou passar mal. Não tem isso, entendeu? De fato, você é um milagre, né? Nas mãos de Deus aqui nessa terra. É um milagre. E Deus tem usado a sua vida aí para, através de você, através da tua história, ainda contribuir, né? Para esse projeto tão lindo que Deus colocou no seu coração, né? O projeto, ele assim, igual eu tava falando com você no começo, na verdade, eu nem sei ainda o que é esse projeto, porque eu sei que ele é um bebezinho. Ele é uma criancinha que tá engatinhando ainda, né? E muito incrível esse projeto, porque eu não falo assim, eu vou fazer tantos kits e vou entregar em tal lugar. Eu não falo isso. Sempre Deus fala para mim, é tantos kits, eu quero que a entregue desse jeito e naquele lugar. Ele já direciona, né? Ele fala tudo. Teve 2 vezes que foi na minha igreja, depois que eu saí, né, das viagens missionárias. Nós entregamos uma vez nós entregamos 50 kits. Aí no outro dia, ele já falou pra mim quantos kits que era e aonde que era. Ele já falou, agora é 100 e vai ser aqui de novo. E uma coisa muito maravilhosa que Deus fez, que eu chorei. Porque ele me dá toda a coordenada. O que eu vou falar no dia do culto de ação de graça? Eu tinha ido no aniversário, antes de entregar esses 100 kits. Eu tinha ido no aniversário e ganhei uma florzinha dessa. Olha, tá incrível. Eu ganhei... Eu ganhei, a Marilda que trouxe pra mim. Ó, sim. Eu ganhei uma flor dessa no aniversário que eu fui. E nesse dia, eu deitei. E sempre quando eu deito, eu converso com Deus sobre o projeto. Como que ele quer? E quando ele não fala, eu insisto. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei, não vou fazer, né? Aí ele falando pra mim como que eu ia falar no culto, né, de ação de graça. E eu assustei na hora que ele falou uma coisa comigo. Você sabe o susto mesmo? Eu vi Deus. Eles falam que eu não vi. Eu acho que eu vi Deus. Porque eu chorei. Eu vi um reflexo dele, né? Igual o Moisés, eu acho. Ele falou assim... Ele fez tipo um cavaleiro. Quando vai fazer pra moça... Ele fez assim com as mãos, assim, ele jogou as mãos assim pra mim. Eu tava deitada na minha cama e eu vendo ele assim, ele fazendo assim, ó. Ele falou assim, eu quero oferecer flores pra elas. Só isso. Mas na hora que ele falou, foi tão forte. Ele me mostrou o amor que ele tem com aquelas grávidas que eu já tinha matriculado, já tinha nome. E eu fiquei impactada. E ele me mostrou na mente, é aqueles que eu quero. E eu chorei, mas chorei. Porque eu pensei, Senhor, que amor é esse? Chega constrange, né? É o amor ágape. Sem querer nada em troca, ele quer só amar a gente. Aí eu falei assim, eu não vou contar pra ninguém. E eu tenho assim comigo, sempre quando ele fala pra me comprar uma coisa, o dinheiro vem na mão. Ele nunca falou pra me pedir em rede social, inclusive nós não temos. Porque tem muitos anos que o Senhor não deixou eu comecei a fazer, ele falou, não é pra fazer. Não entendo. E tem muitas pessoas que acham que precisa ser tudo muito apresentável ao mundo, né? E olha que lindo, né? Deus trazendo aí através da tua história para levar isso para as pessoas que
nem sempre vai aparecer nas mídias, nas redes sociais. Tem coisa, Ludmila, que é muito perigoso. Porque se você não souber lidar com a mídia, não mexe. Não, não mexe. É um campo muito perigoso. E ele, na época, quando eu cheguei da viagem missionária, ele falou pra mim, não é pra mexer com mídia, nem pra você, pra sua família, não posta nada da sua família e nem do projeto. E sempre quando ele fala, o dinheiro vem. Aí eu falei, não vou falar nada pra ninguém. E eu ri, porque a gente é mulher, né? Ai, Jesus, se fosse um homem, não falava mesmo, não. Eu cheguei na minha igreja, a primeira irmã que eu vi. Eu tava com eufórica, né? Eu cheguei perto de uma amiga minha lá da igreja, uma irmã, ela é muito alta. Eu olhei pra ela e falei assim, querida, você acredita que Deus falou comigo essa noite? Aí ela, só que ela não olhava pra mim, não, ela olhava pro céu. E eu, aquela empolgação, né? Deus falou pra me oferecer flores pra elas. Aí eu brinquei com ela e é 100. E ela não olhava pra mim. Na hora que ela olhou pra mim, ela falou, Marilda, eu vou dar essas flores. Ela tava contabilizando já na mente dela. Na verdade, era pra ter dito mesmo, né, pra ela. Eu falei, Senhor, como a gente fala uma coisa uma hora e depois já fala outra, porque eu falei que eu não ia falar pra ninguém. O Senhor usou minha boca e falou pra ela. E não demorou nada, Ludmila. Ela foi dispensada do serviço. Porque ela estava orando, que ela queria trabalhar por conta própria. E aí ela foi mandada embora e ela ligou para mim, Marilda, eu vou te mandar um dinheiro, porque a gente ainda não tinha o dia certo do culto de ação de graça. Uhum. Falou assim, eu vou mandar o dinheiro, você guarda aí. Que na hora que a gente for comprar as flores, aí que tiver de inteirar, a gente inteira, tá? Tá. Aí ela foi mandada embora, né? Aí ela falou isso depois que ela foi mandada embora. E hoje, para a glória do nome do Senhor, ela trabalha por conta própria. Olha só. Ela tem uma van, ela busca as crianças na escola, ela leva. Tá vendo? Sempre vem algo, às vezes, desafiador, ruim. Ruim, que a gente acha que abrir portas, né? Abrir melhores, maiores, porque Deus, ele faz além. Pois é. Aí, na hora de dar as flores, meu Deus, essas mulheres... Na verdade, tem até hoje que não acredita que Deus ofereceu. Porque, Ludmila, aqui para nós, o brasileiro, ele não é muito romântico, né? Não é muito. Se alguém acha um romântico, é muito difícil. Porque é cultura brasileira, né? Eu não sei lá fora, né? Como que é. Mas o que a gente vive, a gente sabe que um homem hoje para dar flor... A mídia está ajudando muito, a internet, ensinando um pouco, né? Até às vezes hoje ainda dá conta de ouvir, de ver cenas, né? Mas... quantos maridos ali no dia da entrega nunca deu uma flor para sua esposa? Porque afinal é um projeto, é algo que você entrega gratuito e é para mães que têm uma vulnerabilidade ali social. Muito grande, muito. É mães que quer dar o filho, é mães que fala que não vai dar conta. E a gente tem que estar amparando, falando, né? E às vezes esse papel já é para você, né? Uma terapia, alguma coisa que mexe, né? Mas nas palestras a gente fala muito que aquela criança foi Deus que permitiu de estar ali no ventre. E olha, Deus te usa através das suas palavras, porque as nossas palavras, elas têm o poder, de vida, de morte. E é tudo que uma mãe, né? Nessas situações que você encontra, precisa de ouvir. Precisa. Olha que coisa mais preciosa. Você fala que você é amada. Tudo. Você fala que é amada. E uma coisa muito linda, quando eu estava internada, a primeira vez que eu internei aqui em Goiânia, eu internada, passando mal, e Deus me ensinando a costurar, né? Na verdade, ele não estava me ensinando a costurar mesmo, ele estava me ensinando como que ele quer. O dia que ele falou pra mim que quer a roupa das meninas com flu-flu, eu falei, eu não acredito que Deus tá falando isso comigo, gente. Tinha detalhes, né? Na hora que ele falou flu-flu, o Espírito Santo me mostrou florzinha, coraçãozinho, detalhezinho na roupinha dos meninos também, né? Aí eu ri muito, eu falei assim, gente, o Senhor preocupa com isso? Será, gente? Com detalhe na roupa. E aí, quando ele falou pra mim que tinha que costurar como se fosse pra ricos, e ele falou pra mim algo que é o foco do projeto. Esse é o foco do projeto. Tem várias coisas que o projeto faz, mas esse é o foco. Deus falou pra mim assim, Marilda, embrulha os meus profetas. Nossa, eu achei isso fantástico quando você relatou isso. Ludmila não falou pra vestir ninguém, não. Ele falou pra embrulhar. Uau.
E aí, depois de muito tempo na frente, o Espírito Santo foi me explicar o que é que ele queria dizer com embrulhar. Porque eu tô vestida, mas estou com os braços de fora. Vocês estão vendo o meu rosto, meu cabelo. Essas roupinhas que o Senhor falou que é para embrulhar essas crianças, não é para só vestir. Essas roupinhas, elas vão com algo a mais. Porque Deus vai estar protegendo essas crianças do pé à cabeça. Ele falou para mim que não interessa se o pai é crente, se a mãe é crente. Os que foram vestir essas roupas vão ser protegidos de pedofilia, macumba, qualquer tipo de maldade dos pais, parentes. E o Senhor vai fazer com que chegue na idade de ser profeta. Um dia eu brincando com Deus e falei, Deus, eu não vou ver esses profetas no púlpito ou fazendo algo grande para o Senhor, porque eu creio que vão fazer. Porque não é eu que estou fazendo, é o Senhor. O Senhor falou brabo, eu brincando com ele. Ele falou, Marilda, não interessa que você vai ver, interessa que eles vão fazer. Ah, não vou plantar essa árvore. Ah, não vou nem ver fruto dessa árvore. Mas quem vai vir aí atrás vai alimentar dessa árvore. A gente não pode lembrar só da gente. O seu legado você tem plantado, né? Sua marca você tem deixado registrado através daquilo que Deus colocou na sua vida. E colocou nas tuas mãos, né? Colocou nas minhas mãos. E eu creio que a gente podia até um dia filmar o projeto para você mostrar. Porque, Ludmila, quero muito conhecer. Assim, não é desfazendo de umas confecção que eu já fui. Mas, assim, uma comparação que Deus me mostrou. Não por menosprezar outras e tá prestigiando mais nós. Porque a gente não entende isso. Porque o projeto lá, eu vou falar aqui para vocês o que eu sinto. Um dia eu ri de mim. Eu senti como Salomão, lá no reinado dele. E eu ri demais, que eu falei assim, Gorinha, a rainha vem ver o meu reinado, brincando, né? Porque aquilo ali a gente não merece, não. Ludmila, você vai ver, é muito lindo. Não é só lindo as paredes, as máquinas. A presença de Deus naquele lugar é muito bom, é muito real. E eu olho lá, um dia, esses tempos agora, Deus falou, você é uma costureira exclusiva do reino. Você... Agora pensa na responsabilidade. Não, Ludmila. E você falando, né, Marilda, sobre o seu problema de saúde, né? Sobre esse propósito tão lindo. A gente que está à frente de projetos vindo de Deus para as nossas mãos, eu sei o que é isso. A gente paga um alto preço. Ah, com certeza. E a gente aprende muito com todos os processos, com todos os desertos, porque o propósito é muito maior do que aquilo que vem para nos provar. Por isso que eu sempre gosto de dizer, por onde eu passo, pelas pessoas que às vezes a gente está conversando, né? Às vezes até dentro do meu consultório. A prática da gratidão, o ser grato, ele é um dos maiores segredos que nós temos. Porque é fácil ser grato quando você está passando por um problema, por uma bênção, né? Você está leve, está tranquilo. Mas você passar pelo deserto, louvando, agradecendo, fazendo aquilo que precisa ser feito. Quando a gente descobre o real sentido disso, tudo flui. E quando a gente entende o propósito, gosta falando, assim, por mais que você está passando por tempestade, aquilo ali não deixa te atingir tanto. Porque você já sabe o porquê que está acontecendo. Se torna leve, né? Fica leve. Não sei quem é que falou para mim esses dias. Nossa, a obra de Deus é tão árdua, tão pesada. Eu ri, olhei para ela e falei assim, meu amor, para mim não é. A obra de Deus para mim é gratificante. E na própria palavra diz, né, que o jugo dele é suave. É suave. Tem gente que acha que o fardo é leve. Tem gente não que é a pesado. obra de Deus... Tem gente que acha assim que se você estiver fazendo a obra de Deus de verdade, você tem que estar maltrapilho, cansado, exausto. E não é assim. Mas aí é onde está a palavra. Ele fala que as nossas forças renovam a cada manhã. Uau. E a gente eu falo com meus filhos que não adianta a gente saber ler só a palavra. A gente lê, só lê. Não adianta só ler. Um dia eu fui levar uma palavra numa igreja e foi muito forte para mim. Porque eu fui pregar, na verdade, fui pregar na minha igreja. E pregar na igreja da gente não é fácil.
Você tem que ter um grande testemunho, ou quase ser perfeita, né? Mas aí a minha amiga me falou, Marilda, você pode trazer a palavra. E eu não sou de rejeitar. Porque eu nunca fui fazer a obra pensando que eu vou dar conta ou não. Porque eu sei que é Deus que faz. E a gente não sabe de tudo, né? Sabe, Mas quando você tá com o coração disposto a tudo aquilo que o Senhor tem pra sua vida, fica mais leve. Fica. E a gente não consegue rejeitar também, não. Tem gente que nem dá conta de acreditar que a obra é leve, né? É o ângulo, é o jeito que você vê. Porque eu tava deitada na minha cama antes da pregação, nesse dia, e orei e falei, Senhor, fala na minha boca. Fala na minha boca com o povo do Senhor, porque eu não tenho nada para entregar para eles, se não for do Senhor. Aí, Ludmila, eu fui pregar. Eu até ri, porque tem um pastor lá que congrega conosco, na época, tem muito tempo isso. Ele é professor de teologia, né? E essas pessoas, a gente fica mais assim, quando você tá pregando na frente das pessoas dessa, né? A gente se sente pequena, né? A gente pequena, olha pra meu Deus, o que esse irmão tá fazendo aí, Senhor? Por que o Senhor trouxe, né? Aí, na hora que acabou, eu preguei, né? Sentimos muita presença do Senhor, foi muito bom, fiquei muito alegre. Aí eu desci do púlpito, as irmãs me dando parabéns, sabe? Uma irmã chorando lá, me dando os parabéns, que é a palavra que tá precisando. E esse professor chegou, né, em mim, me deu os parabéns. Eu fiquei muito feliz, né? Tá. Aí fui embora. No outro dia de manhã, isso foi no sábado, de manhã, no domingo, eu acordei, né? E o Espírito Santo falou assim pra mim: eu te usei ontem. Você não vai agradecer, não? Aí eu comecei a agradecer ele. Aí ele falou assim pra mim. Ele falou muito pesado. Falou assim, não adianta achar bonita a palavra. Não adianta chorar por causa da palavra. Não adianta nada se não obedecer a palavra. É verdade. Uau. Ludmila, obedecer a palavra não é fácil. Não mesmo. Se você for ler a palavra, ela é contra você. Ela é contra o desejo seu da carne. Tudo que você quer, a palavra fala, não. Não é prazeroso. Não pode. Aí eu quero fazer isso. Não pode. Gente, quando Deus fala não pode, se você não fizer, a honra vai vir para você. Porque no fim, Deus vai te mostrar por causa que ele falou. Por que ele falou não? A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Ela não é só para um amuleto. Eu li tal lugar, e você tá usando, pelo menos aquele lugar que você tá lendo, que a Bíblia é muito grande, muito cheia de coisas. Mas se você lê uma palavra ali, se você não vai ler as outras, você tem que tentar pelo menos identificar o que é que foi falado ali. Tem muitas religiões aí, porque lê só uma palavra dentro da Bíblia. Você tem que ler tudo. Aí tem gente que quer honra, mas não quer ser humilhado, né? Não quer se humilhar, né? E não tem honra antes da humilhação. E o se humilhar, a gente mói o orgulho, né? E a gente tem que ser moldado por Deus. Deus tem que estar falando com a gente. Teve uma vez que eu recebi uma afronta muito grande. Essa é de rir. Que eu falo, Senhor, o Senhor é demais. Uma pessoa chegou perto de mim e levantou muitos falsos testemunhos contra mim. Falou tudo que a pessoa falou, só que eu tive sonhos antes. Porque Deus, vem, né? Deus me mostrou em sonhos. Aí a pessoa foi, no dia de uma consagração, eu estava em jejum. A pessoa veio e falou tudo que eu não estava fazendo. Tudo que eu não estava fazendo, a pessoa falou que eu estava fazendo. E ela não perguntou se eu estava fazendo, ela falou que eu estava fazendo. E a pessoa falava, por que você está fazendo isso? E eu só falava, eu não estou fazendo isso. Por isso que é importante a gente ter a certeza de quem somos e o que a gente vai fazer aqui nessa terra, né? Porque quando a gente tem essa certeza, o outro ele pode até falar. Mas você tem sabe convicção, a sua verdade. Você já fala foi com segurança. Você já foi convencida pelo Espírito Santo. Aí, eu saí desse lugar, pra mim, eu tava ganhando um filho parto normal esse dia, tanto que eu chorei. Porque dói a alma, né? Não, e eu tinha, as pessoas que falaram isso, eu tinha como uma pessoa de muita confiança. Aí, eu fui contar para as minhas intercessoras, explicando o que aconteceu, porque vai ver comportamento diferente. Eu contei, aconteceu isso, eu não vou mais fazer isso, porque não quero ir mais e tal. Aí, depois que eu contei para uma dessas intercessoras, ela falou assim, Marilda, espera aí. Aí ligou para uma amiga dela, que morava do lado.
Eu não sabia nem que ela era profeta. Ela falou assim, fulano, vem cá, vamos orar pra irmã Marilda? Ela já chegou e nós já fomos orar. Na hora que ela abriu a boca, tadinha, eu fiquei com dó dela, porque ela não esperava Deus falar daquela forma. Deus falou pra mim assim, Ludmila, cala. 3 vezes. Eu acho que falou o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Cala 3 vezes. Trindade, né? 3 vezes. Ele falou, cala. Cala. E é gritado mesmo. Ela falou, gritado. A presença do Senhor foi tão forte ali naquele quarto, que a gente estava orando no quarto com o nosso irmão que era cadeirante, ele estava deitado, e nós fomos orar no quarto com ele, tá? Nós tivemos que ajoelhar, porque as nossas forças das pernas tinham acabado. E ela falou, e Deus usou a boca dela, falou, cala 3 vezes para mim, o Espírito Santo explicando para mim o que era para me calar. Para mim não falar nada sobre isso. Ele falou assim, cala 3 vezes, e depois falou assim, eu sou contigo. E depois, da sua saúde, eu zelo. Aí fala que Deus não fala pra gente calar. Pronto, não precisa nem de pensar em o contrário de forma alguma, mas Salomão, sabe que ele tá no controle de todas Salomão as coisas. fala, né, Ludmila? Tem hora pra tudo. É tem hora verdade. pra você calar. É verdade. Eu tenho aprendido, às vezes, que é melhor calar. E, calar, e o segredo protege nossas bênçãos, né? É. Tem coisas que realmente a gente precisa de mostrar os nossos resultados. Os processos, a jornada. Muitas das vezes é ficar no secreto, né? Às vezes Ai, é melhor. que delícia. Às vezes é melhor o secreto. Quero mostrar aqui, pessoal. Esse aqui é um dos kits, né? Dos 500, um dos 500. Um dos 500 kits. Tá dando pra ver aí, né? Que o projeto Dorcas entrega para as mamães. E como a Marilda disse, né? Hoje ela faz as roupinhas para poder embrulhar os profetas. E é tão linda, eu vou abrir aqui pra gente ver. Eu tô sentindo mocinha hoje. Mas tem do rapaz e tem neutro também. Quando a mamãe não sabe o sexo. Vou trunchar aqui, pode? Fica à vontade, aí tem muita pecinha. Ai, gente, que coisa mais linda, olha. Esse foi feito de retalhos ganhos. É muito lindo o trabalho que ela faz. É encantador. E com toda certeza, viu, Marilda? Eu quero sim, até no dia que eu conversei com o Cláudio, ele me falou pra gente organizar, pra gente poder ir até lá no seu projeto, pra gente conhecer de perto. Olha os detalhes, gente, não sei se dá pra ver, mas tem borboletas. É o frufru. É o frufru. Inclusive, eu tenho algo assim, tão extraordinário, uma experiência tão linda com as borboletas, porque significa metanoia, né? É a transformação. Eu até tô usando um brinquinho aqui, ó. A borboleta. Borboletas. Aí. Tudo tem propósito. E eu Tudo vejo Deus tem. em todos os detalhes. Então tem as roupinhas. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Que é o que ela faz. E realmente, é coisa de rico. Vai chegar lá, Ludmila. Coisa mais maravilhosa. Não, e cada um mais lindo que o outro. Cada um mais lindo que o outro. E vem muita coisa, né? Vem. A gente tá no propósito de colocar mais, se Deus quiser. Você me falou que além desse kit, né, com as roupinhas, aí tem mantinha também. Tem. Olha que coisa mais linda. É muito macio, né? Não, que delícia. Vem ainda um kit com higiene, né? A farmacinha. Gente, é muito lindo o projeto. Inclusive, nós vamos sim, eu vou estar indo lá no seu espaço físico, né? Que hoje tem, para conhecer de perto, para filmar, para as pessoas conhecerem. E para mim é uma honra poder receber aqui sua história. Agradeço. Fiquei emocionada em vários momentos, porque eu sinto, de fato, tudo Deus, né? E eu sei o que é viver no sobrenatural. O que eu tenho vivido aqui, o projeto, né? O Vozes que Transforma, é algo sobrenatural. Eu tenho até uma toalhinha. A toalhinha. É muito lindo. Marilda, parabéns. Obrigada, Ludmila. Parabéns pelo projeto. Parabéns pelo teu sim. Como nós falamos aqui o tempo todo, né? Obedecer não é fácil, mas o propósito final vale a pena, né? Vale a pena. A gente vê essas roupinhas aí, tava um pano liso lá na loja, a gente faz ele transformar em roupa, é uma mágica. Não, e eu tô vendo aqui os detalhes da costura. É muito tem perfeito. Etiqueta também. Vocês não têm noção. Tanto que é muito perfeito. Aqui, ó, etiqueta. Projeto Dorcas. Ainda tem etiqueta. Tem etiqueta. Aqui. Tem etiquetinha. Parabéns mesmo pelo projeto. Obrigada. Eu quero, de coração, te agradecer pelo teu sim. Você veio de tão longe, né? Pra poder... Deixa eu só colocar aqui.
para poder compartilhar conosco um pouquinho do seu testemunho. Eu sei que tem muito mais. E quando a gente começa a falar a respeito das coisas lindas que Deus faz na nossa vida, através da nossa vida, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, que não seria o suficiente. As coisas de Deus é bom, né? É falar. gostoso demais. E olha, o tempo todo eu senti a presença do Espírito Santo aqui conosco, viu? Que bom, ele tá aqui mesmo. Com certeza. E ele tá dentro de nós. É verdade. Obrigada de coração. Obrigada a você, Ludmila. Obrigada pelo teu sim, pelo esse tempo que você se permitiu. Pra mim é um prazer, meu a tua Deus. história, que Deus possa te abençoar. Deus abençoe também você, Ludmila, com esse trabalho, que ele venha alcançar muitas pessoas também, porque Amém. tem histórias e histórias aí, e tem que arrumar alguém depois para te entrevistar também. Você também tem uma história. Essa troca, né? E é algo que Deus tem feito, né, através desse podcast, que essa é a real intenção, é levar histórias como a sua para poder impactar vidas. Porque hoje tem muitas pessoas que estão aí com depressão, com ansiedade, né? Estão indispostas porque as emoções estão adoecidas e precisando de uma palavra, né? O servir, ele também faz parte das áreas da nossa vida. E é tão gratificante, né? E quando a gente se propõe ser generoso, a generosidade ela volta milhões de vezes mais para nossa vida, né? Cura a alma da gente. Cura a alma. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Obrigada, Ludmila. Eu quero agradecer meu filho também, André, Fique à vontade, né? O espaço é seu. Eu agradecer meu filho André, que me trouxe, né? Graças a Deus. Pegou o dia de folga dele para estar aqui comigo, né? Eu quero só agradecer ele. Porque é muito bom quando a gente tem alguém para servir a gente. E quando esse alguém é o filho, é melhor ainda. É verdade, né? E eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos apoiadores, né? As pessoas que têm aí investido nesse projeto. E a Fernanda que trouxe aqui os caseiros da Fê, um lanchinho, que nós vamos fazer um lanchinho agora, hein? Bom. Tem um bolo maravilhoso aqui nos esperando. E todos os nossos apoiadores. Vocês viram aí que no início, né, do nosso podcast, tem aí todas as logos das empresas que estão aí nesse projeto. Abraçaram, de fato, comigo nessa jornada inicial, né? Que é um bebezinho que está em construção, mas que eu tenho certeza que já está impactando vidas. Tenho recebido alguns feedbacks e, assim, é isso que nos motiva a cada dia, né? A estar levando mais e mais histórias. Nós vamos trazer aí alguns profissionais da saúde e para poder realmente levar informação, cura e transformação para as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela companhia. Até a próxima.